Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Os meus cumprimentos, naturalmente, e como já vai sendo da praxe o costume estabelecido nesta sessão, endereçar cumprimentos muito calorosos ao organizador desta sessão comemorativa dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cumprimentos que tornam extensivos, naturalmente, aos meus colegas de mesa, de quem tenho a honra de ser amigo e com quem prezo muito sempre estar em convívio nestes ambientes de trabalho. Bom, por força das circunstâncias, decidi, com a liberdade que nos foi proporcionada na escolha do tema, decidi pegar no assunto dos direitos humanos, ou da tutela dos direitos humanos, vistos na perspectiva do exercício da atividade do sistema financeiro. Não é uma realidade que, porventura, chame tanto a atenção como aquela de que acabámos de ouvir dar nota nas exposições anteriores, nomeadamente nas exposições da professora Constância e da professora Ania Bota, mas é um facto de que o exercício da atividade financeira por parte do sistema financeiro também pode causar impactos muito sérios, negativos, na tutela dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, afinal de contas, é uma jovem de 70 anos. Portanto, ainda temos muito tempo que lhe dar para se afirmar cada vez mais. E, já parafraseando algo que aqui já foi dito, do ponto de vista da idade de um texto jurídico, é ainda uma criança, comparada com os 204 anos do Código Civil francês, ou com os 118 anos do Código Civil alemão. Enfim, ainda é uma jovem que tem muito para andar. Ora bem, então, como é que qual é o ambiente de documentação internacional em que toda esta matéria funciona? Isto tem a ver, primeiro, dar a nota de que a expressão de direitos humanos vem sendo entendida de acordo com a tripartição que constitui a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos, ou seja, a Declaração Universal, de 1948, e depois os pactos internacionais sobre os direitos civis e políticos e sobre os direitos económicos, sociais e culturais, ambos de 1976. Ambos de 1966 e entrados em vigor em 1976 por força das disposições relativas à entrada em vigor que exigiam o cumprimento de um requisito de Estados subscritores para poderem entrar em vigor. Portanto, quanto à relevância dos textos internacionais relativos à tutela dos direitos humanos, elas têm sido hoje aqui suficientemente demonstradas, não me vou pronunciar mais sobre isso. Por outro lado, dar nota de que a existência de sistemas financeiros funcionais e devidamente apetrechados é hoje uma realidade que se afigura absolutamente inquestionável. Não há economia moderna que possa funcionar sem um sistema financeiro devidamente estruturado, não há economia moderna que, nomeadamente, possa funcionar sem um setor bancário devidamente estruturado. E isto vai prender-se com uma afirmação algo provocatória que farei no fim da minha intervenção. Dar-vos nota do seguinte: a matéria que abrange o exercício da atividade financeira está, a nível internacional, contida fundamentalmente em dois documentos de que já aqui foi dada nota na exposição da professora Ania. Ou seja, os princípios orientadores nos negócios e direitos humanos das Nações Unidas, de 16 de junho de 2011, e nas diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais, cuja versão revista data de 2011. E estas orientações, estas diretrizes da OCDE, fazem uma referência muito específica a propósito da atividade dos sistemas financeiros
quando dizem que uma crescente rede de instrumentos autorregulatórios de natureza não governamental e ações dirigidas a aspectos do comportamento societário e as relações estabelecidas entre negócios e sociedades são desenvolvidas com aspectos extremamente interessantes, especialmente no setor financeiro, o que dá bem nota já da importância de que esta matéria da tutela dos direitos humanos, também na perspectiva do direito financeiro, se revê. Agora, o que talvez seja interessante fazer aqui um desdobramento tem a ver com o seguinte, de que modo é que os direitos humanos podem ser estruturados no âmbito do exercício, no âmbito do sistema financeiro. Por um lado, há os impactos que a própria atividade desenvolvida pelo sistema financeiro pode causar nos direitos humanos. Mas, por outro lado, há uma outra vertente, cuja relevância também talvez seja interessante assinalar, que tem a ver com os crimes e os comportamentos negativos dirigidos contra o próprio sistema financeiro, que imediatamente vão repercutir-se, ou podem também repercutir-se, na tutela geral dos direitos humanos, com a globalidade que os vimos entendendo já de há algum tempo. Bom, quanto aos impactos que a própria atividade do sistema financeiro, os impactos negativos, pode provocar no âmbito dos direitos humanos, há um documento das Nações Unidas que identifica um documento que vos darei depois a devida referência, mas por lapso de transcrição não o tomei. Tenho aqui. Foi um documento que foi produzido por uma comissão das Nações Unidas a propósito de um pedido de esclarecimento formulado por uma organização, uma associação bancária inglesa chamada BankTrack, e em 12 de junho de 2017, portanto recentíssimo, essa organização das Nações Unidas, essa comissão das Nações Unidas, produziu um documento onde esclareceu algumas das questões colocadas por esta tal organização BankTrack, dando nota de como poderiam ser afetados os direitos humanos por força do exercício da atividade financeira. E então, neste documento são identificadas fundamentalmente 3 áreas de intervenção. A primeira é a de que um banco, uma instituição financeira em geral, pode causar um impacto adverso, pode causar efetivamente um impacto adverso na tutela dos direitos humanos, quando as suas atividades por conta própria eliminam ou reduzem a capacidade de uma pessoa ou grupo de pessoas de usufruir de um direito humano. Por exemplo, quando apenas as atividades do banco, sem contributo de clientes ou de outras partes interessadas, são suficientes para resultar no impacto adverso. Esta é uma área onde estão em causa fundamentalmente os direitos laborais. Pensemos, por exemplo, em todas as situações em que, no contexto do sistema financeiro, são desrespeitada a legislação laboral, legislação trabalhista, e por via disso estamos a verificar como o próprio sistema financeiro, não isoladamente, no contexto global, como é óbvio, mas o próprio sistema financeiro pode causar um impacto negativo nos direitos humanos. Por outro lado, uma segunda vertente de abordagem é identificada como o de o sistema financeiro, ou uma entidade do sistema financeiro, contribuir para um impacto adverso por meio das suas próprias atividades, seja diretamente junto a outras entidades, ou seja, por meio de alguma entidade externa, como um cliente ou um fornecedor. A contribuição implica um elemento de causalidade, ou seja, as ações e decisões do banco devem ter influenciado o cliente de forma a tornar mais provável
o impacto negativo sobre os direitos humanos. E o exemplo que é apresentado é um exemplo eloquente, me parece. Um banco que fornece financiamento a um cliente para um projeto de infraestrutura que envolve riscos claros de deslocações forçadas pode ser considerado como tendo facilitado e assim contribuído para a ocorrência das deslocações, se o banco sabia ou devia saber que os riscos de deslocação estavam presentes, mas não deu passos para tentar fazer com que seu cliente os prevenisse ou mitigasse. E este parece-me um exemplo eloquente que se prende com alguns dos aspectos que também acabámos de verificar há pouco relativamente aos impactos ambientais. Quando um banco financia um cliente cuja atuação vai ter impactos negativos ao nível do meio ambiente, até que ponto se pode equacionar a ideia de que esse banco também contribuiu para a violação de determinada categoria de direitos humanos. Finalmente, o documento que há pouco vos citei identifica uma terceira vertente de abordagem, que tem a ver com aquilo que se passa na generalidade das situações e que o documento identifica como ligação direta, direct linkage, na língua original. São situações onde um banco não causou nem contribuiu para um impacto adverso sobre os direitos humanos, mas existe, no entanto, uma ligação direta entre as operações, os produtos ou os serviços do banco e um impacto negativo sobre os direitos humanos através das relações comerciais do banco. Uma situação de ligação direta pode ocorrer quando um banco forneceu fornecimento a um cliente e o cliente, no contexto da utilização deste financiamento, age de tal forma que causa ou está em risco de causar um impacto adverso. De todo modo, aqui é chamada a atenção para que não é o fornecimento de um produto ou de um serviço financeiro, isoladamente considerado, que pode constituir uma situação de ligação direta entre o impacto adverso e o produto ou financeiro ou o serviço. Essa ligação deve satisfazer os requisitos dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre negócios e direitos humanos, nomeadamente o princípio que vem enunciado no número 13b. Deixem-me só procurar aqui muito rapidamente o princípio para vos ler de viva voz. A responsabilidade relativamente ao respeito pelos direitos humanos requer que as empresas comerciais procurem prevenir ou mitigar impactos adversos sobre os direitos humanos que estejam diretamente ligados às suas operações, produtos ou serviços, pelas suas relações de negócios, mesmo no caso de não terem contribuído diretamente para esses impactos. Ou seja, é necessário que exista uma ligação direta entre o produto ou o serviço financeiro e o impacto adverso causado, esse sim, diretamente por outra entidade. Como é que os sistemas financeiros vêm reagindo de modo a conformar-se de modo a melhor conformar-se ou a melhor adequar-se às novas exigências que se vêm desenhando? Bom, deixem-me citar-vos um exemplo que, pela sua proximidade e pela sua proximidade, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista temporal, relativamente à data de hoje,
parece ser um exemplo eloquente de como também ao nível dos sistemas financeiros se podem encontrar mecanismos que permitam um melhor convívio com a tutela dos direitos humanos. Foi um caso que se verificou na Holanda em outubro de 2016, em que a Associação de Bancos Holandeses, algumas organizações não governamentais, a Confederação Holandesa de Sindicatos, a Federação Nacional de Sindicatos Cristãos Holandeses, o Ministério das Finanças e o Ministério dos Negócios Estrangeiros fizeram um acordo do setor bancário holandês sobre conduta empresarial responsável internacional em relação aos direitos humanos. Ou seja, uma associação bancária que, juntamente com outros parceiros sociais, decide criar mecanismos de entreajuda, de colaboração, de incentivo, de auxílio mesmo, no sentido de os bancos que adiram a este documento, a este acordo, promovam condutas no seu exercício de atividade internacional de modo mais responsável e de modo mais respeitador relativamente aos direitos humanos. Já vou muito adiantado. É? Então pronto, só fazer uma última referência. O próprio sistema financeiro pode ser alvo de crimes, alvo de comportamentos criminosos que diretamente afetam o sistema financeiro e indiretamente podem afetar os direitos humanos. Deixem-me citar-vos só o exemplo recente, a Lei 83 de 2017, de 18 de agosto, que veio renovar o quadro legislativo sobre as medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Por outro lado, no caso do ordenamento jurídico português, também interno, verifiquei que recentemente, em 2014, passou a ser consagrado no regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras o segundo crime bancário típico. Até ali havia apenas um, que era o crime da recepção ilícita de depósitos. Passou a haver o crime de desobediência. Provavelmente, com alguma influência, em 2009 publiquei uma monografia uma pequena monografia sobre as interações entre a supervisão bancária e o governo das sociedades, onde dei nota de alguma surpresa como é que no quadro das contravenções bancárias, comportamentos como, por exemplo, recusar acatar as ordens ou mandatos legítimos da entidade supervisora eram qualificadas apenas como contravenções, ou seja, eram qualificadas apenas como bagatelas penais. Finalmente, este comportamento passou a incorporar o quadro criminal no artigo 200A desse regime geral. O nosso coordenador está ali a fazer sinal. Não posso fazer só a observação provocatória? A observação provocatória tem a ver com isto. Se pensarmos naquilo que tem sido feito a nível europeu e até a nível internacional, relativamente ao acesso a serviços bancários mínimos, que tal começarmos a pensar para, talvez daqui a 50 anos, determinados direitos relacionados com a atividade financeira também integrarem o leque dos direitos humanos? Era esta a provocação que vos queria fazer.